pastor fez umas perguntas para ele sobre o sermão, ele não sabia responder. Ele falou, vou continuar porque você não aprendeu ainda, né? Amém. Nós vamos encerrar esse mês falando de perdão. É claro que cada domingo é diferente. E o mês que vem é o mês da família. Nós estamos preparando algo muito especial para esse mês, tá? Domingo que vem eu vou anunciar algumas coisas e você certamente vai gostar muito. Então vai ser diferente mesmo. Eu queria que você alimentasse a expectativa e não faltasse nem um domingo. Mês de maio vai ser o nosso mês da família, vai ser marcante e vai ser uma bênção para todos nós. Amém? Vamos orar pelo Mateus? Senhor, quero que o Senhor abençoe a vida do Mateus agora, use ele poderosamente. Senhor, ele vai falar a Tua palavra, Senhor, nada mais do que isso. E nós almejamos que essa palavra toque os nossos corações, nos melhore, nos corrija, nos abençoe, nos alente, nos alerte. Senhor, nós cremos que o Senhor fala conosco através da palavra, por isso nós dedicamos esse tempo ao Senhor. Usa a vida do Mateus agora, tira qualquer impedimento, que ele possa lembrar tudo que o Senhor já ministrou no coração dele, que ele tenha autoridade do Espírito Santo, e que nós possamos estar abertos para receber, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Hoje a gente teve pouco aviso, as músicas foram rapidinhas, ainda é 6:45. O pastor falou que eu tenho até a meia-noite. Então hoje acho que eu vou conseguir ler todos os textos bíblicos que eu separei. Vocês riram? Não estou brincando. Então, continuando a falar sobre perdão, né? Essa noite nós vamos falar sobre um perdão que todo mundo precisa. Nós temos aprendido sobre perdoar, sobre viver em unidade, em viver em comunidade. Mas hoje nós vamos falar sobre o perdão que eu preciso e que você precisa, e que nós temos um lugar para encontrar. Amém? Então vamos começar, hein? Primeiro, nós vamos ver o porquê que nós precisamos ser perdoados. Existe um motivo, né? De você precisar ser perdoado. Por que você precisa ser perdoado? Por que você precisa perdoar? E por que você precisa de perdão? Em Gênesis 1:26 fala assim, ó. Então, eu vou ler tudo na NVT. Não é NVI, é NVT. Mas eu vou ler aqui, é bem parecido, eu acho. Mas é que eu acho a NVT mais fácil. Eu vou ler. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam no chão. Então, no começo de tudo, o Senhor criou o homem. Criou o homem e a mulher. Em Gênesis 2, 15 e 17, fala assim, ó. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor lhe ordenou, coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. E até aqui todo mundo sabe, né? O que aconteceu depois, a gente vai ler, que hoje eu tenho tempo para ler. Então a gente vai ler. Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim, você leu a Bíblia essa semana? Se você não leu hoje, você vai ler. Vou fazer vocês lerem tudo que vocês não leram. Então vamos lá, continuando, para que faça sentido. Agora eu vou ler Gênesis 3, do 1 ao 7. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? E a Eva responde, podemos comer frutos
das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só o fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. E aí, o que a serpente responde? É claro que não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão. Como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda, que o seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou o fruto e o comeu. Depois deu para o marido, que estava com ela, e assistiu tudo, e não titubeou de segui-la, e também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira, umas às outras, para se cobrirem. Quis dar o foco que o homem estava lá, tá bom? Porque os homens gostam de falar, culpa da Eva, se ela não tivesse comido. Mas a Bíblia fala que ele estava lá, juntinho, olhando, não tomou o lugar dele, de cuidar da esposa, deixou ela comer e comeu junto. Mas, e aqui começou o pecado. Esse é o ponto inicial de onde e quando o pecado entrou no mundo. E se nós notarmos, o pecado nasce da Eva ouvir quem não deveria. Ela começou a dar ouvidos para quem ela não deveria ouvir. E o pecado começa nas nossas vidas quando nós começamos a ouvir quem nós não devemos ouvir. E se nós notarmos o que a serpente disse, ela não enfatizou nada. O ponto de entrada da serpente na conversa com a Eva, o que ela fez foi colocar dúvida naquilo que Eva tinha ouvido de Deus. Como que ela fala? Deus realmente disse, é verdade que Ele disse, que vocês não podem comer nenhum fruto? E aí, ele questiona aquilo que Eva tinha ouvido de Deus. E o diabo, ele é astuto, mas a criatividade vem do Senhor, por isso o diabo não é criativo. E ele continua fazendo isso nas nossas vidas. E aí o pecado entra nas nossas vidas quando nós duvidamos daquilo que o Senhor tem dito para nós. Porque o Senhor, Ele fala conosco. Ele interage com a gente. E o papel do diabo para te fazer pecar, ou para te fazer errar. Pecar é errar o alvo, errar aquilo que o Senhor tem para você. Ele começa a colocar dúvidas naquilo que você ouviu de Deus. E aí o pecado, ele nunca parece feio, né? Então, a árvore era bonita, o fruto parecia gostoso, todo mundo fala que era aquela maçã vermelhinha. E aí o que acontece? A Eva mordeu a maçã, o Adão mordeu a maçã, e o pecado entrou no mundo. E aí o que acontece? Qual que foi a consequência desse pecado? Qual foi a consequência do erro? Qual foi a consequência de ter errado o alvo? De ter acreditado numa mentira ou numa indagação daquilo que Deus tinha dito diretamente para você, ou nesse caso para Eva e para Adão. Em Salmos 8, 4 e 5 diz assim: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Então, quando o Senhor criou Adão e Eva, Ele coroou a criação, Ele encheu a criação de glória e de honra. E aí, se nós lermos Romanos 3:23, o que diz?
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o pecado tirou a glória com a qual o Senhor havia coroado o homem e a mulher. E se nós procurarmos na raiz dessa palavra, essa glória é doxis, que tem o sentido de bondade. Então, se a gente ler de novo, o Senhor coroa o homem e a mulher com bondade. E aí, quando o pecado entra, eles perdem a bondade de Deus. Por quê? Porque um Deus limpinho não se relaciona com um povo sujinho. Um Deus que é santo, puro e sem mácula, não se relaciona com alguém que é sujo, fedido e amarrotado. E aí nós temos um problema. Por quê? Porque aquilo que foi criado para ter um relacionamento de bondade, de intimidade, de confiança com Deus, perdeu tudo isso. Porque o pecado entrou. Então, o homem, o que acontece? Ele deixa de ter acesso à bondade do Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor se ira contra o pecado. Então, a criação que antes recebia a bondade do Senhor, agora precisa receber a sua ira, porque é suja, porque errou, porque pecou. E aí, se nós lermos Gênesis 3:21, fala assim, porque antes o que eles fizeram? Eles pegaram figueira e costuraram, né? Fizeram roupas de figueira, porque eles perceberam que estava nu, e aí eles foram cobrir a nudez, e fizeram folhas de figueira, mas figueira seca, quebra, né? É frágil, não é algo que serviria para cobrir aquilo que eles tinham feito. E o que o Senhor faz? O Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Ou seja, foi necessário sangue para que fosse feita uma roupa de pele para que cobrisse a vergonha que eles estavam passando. Então, o primeiro sacrifício aconteceu ainda no Éden, quando o Senhor mata um animal, sacrifica um animal para tirar a pele dele e cobrir Adão e Eva. E isso continua. Por quê? Porque Deus nos criou para um relacionamento, mas Ele não consegue se relacionar, ou nós não conseguimos nos relacionar com Ele, quando nós estamos sujos e em pecado. E aí o que aconteceu? O que o Senhor instituiu através, depois do Êxodo, Moisés vai para o deserto, e aí o Senhor prepara artesãos para que seja construído um tabernáculo, para que a presença do Senhor caminhe com o povo, ou esteja no meio do povo, porque sempre a ideia principal era que Deus estivesse com o povo dele. E para que isso fosse possível, o Senhor instituiu que uma vez por ano haveria um sacrifício especial que purificaria tanto o povo, quanto o templo e quanto o arraial. E nisso nós vemos em Levítico 16, do 1 e 2. Aí diz assim: o Senhor falou com Moisés, depois que 2 filhos de Arão morreram ao entrar na presença do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: avise seu irmão Arão, que não entre quando bem entender no lugar santíssimo, que é o lugar onde estava a presença do Senhor, atrás da cortina interna. Se o fizer, morrerá ali. Ali fica a tampa da arca, o lugar de expiação, e eu mesmo estou presente na nuvem sobre a tampa da arca. Então, dentro do tabernáculo, tinha a entrada, aí tinha um lugar que era o lugar santo, e aí no fundo tinha o Santo dos Santos, que era onde ficava a Arca da Aliança, que era a representação e também a presença do Senhor no meio do povo. Amém? Vocês estão comigo?
Se eu estiver indo muito rápido, você fala, para, que eu diminuo, tá bom? E aí o que acontecia? O Senhor definiu um dia em que vários rituais aconteciam, para que então o sumo sacerdote da linhagem de Arão pudesse entrar naquele lugar santo e aspergir o sangue, e purificar o lugar, e purificar o povo e o arraial. E tinha vários sacrifícios que eram feitos nesse dia, que não dá tempo. E aí, o que acontece? Então, eram necessários 364 dias, para que um dia, durante alguns minutos ou algumas horas, alguém que é humano entrasse na presença do Senhor e por algum tempo pequeno ficasse ali. E o que era feito para que tudo isso acontecesse? A pessoa se purificava, eles levavam um incenso bem forte, para que houvesse uma nuvem, para que a presença do Senhor não fosse tão sentida por Arão e sua descendência, para que ele não morresse. E aí, os pecados eram expiados, e isso acontecia ano após ano. Só que isso é inviável, não é sustentável. Imagina se ainda fosse necessário, se Jesus não tivesse vindo, nós não teríamos a presença do Senhor. E de todo mundo que existe na terra, uma pessoa seria escolhida para entrar na presença do Senhor por algumas horas, ou alguns minutos, para que todos nós não fôssemos alvos da ira de Deus. E aí não dá. E aí Romanos 5,12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, o pecado, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E por que nós continuamos pecando? Porque nós não conseguimos, nosso estado natural, antes de Cristo, é estar em pecado. E aí tudo que você reproduz, carrega o seu DNA. E nós carregamos até hoje, cada vez que nasce uma criança, ela carrega o DNA de Adão, que porta o pecado original. Por mais que a criança não tenha feito nada, ela carrega o pecado de Adão. E aí em 1 Pedro 19:20 diz assim: que nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito, como era feito em Levítico, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos, em vosso favor. 1 Pedro 1:19-20. Por quê? Porque o povo, antes da vinda de Cristo, não tinha ideia do que ia acontecer. Hoje a gente abre a Bíblia e a gente sabe o que aconteceu antes de Cristo, a gente sabe que Cristo veio, e a gente sabe o que vai acontecer no final. E se vocês não leram ainda, vai dar tudo certo. Amém? No final vai dar tudo certo. Para quem morrer em Cristo. Tem que dar um side note aqui, uma nota de rodapé. E aí, o que acontece então? O sangue era necessário para que houvesse o perdão do pecado. E vem Cristo como um cordeiro puro, sem manchas, como era requerido na lei, para que morresse de uma vez e de forma definitiva em nosso lugar. Amém? Porque em João 3,16 diz o quê? Porque Deus... Gente, vocês não sabem João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Uma salva de palmas para vocês. Amém.
Então, Romanos 3, 21, 26 diz assim: agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés, nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem a exigência da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou. Ele pagou o preço do resgate, do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Porque foi necessário Jesus morrer como eu e como você? Porque Deus é justo. E Ele fez justiça através do Filho dele. Eu e você precisávamos pagar o preço. Um preço de morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas então, para que a justiça do Senhor acontecesse, Deus se fez carne, habitou entre nós, sofreu e morreu no nosso lugar, numa cruz que era para ser minha e sua, para que o meu e o seu pecado fosse perdoado. Amém? Depois que tudo isso acontece, nós voltamos ao lugar em que o Senhor sempre desejou para nós. Um lugar onde a presença dEle pudesse habitar. E aí, aquilo que era exclusivo para uma única pessoa, num único dia, durante algumas horas, se torna acessível para mim e para você. Amém? E aí em Colossenses 1, do 20 ao 22, fala assim: e por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, Ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. O Senhor se coloca como sacrifício para que o nosso relacionamento com o Senhor fosse então reconciliado. E através de Cristo, Ele pega algo que estava fora do lugar e volta no lugar. Então, Cristo é assunto aos céus, o Espírito Santo vem em Atos 2, e aí
a partir daquele momento, a presença do Senhor se faz possível em mim, em você. E é por isso que nós sentimos a presença de Deus aqui e ninguém morre. Mas mais do que só sentir a presença, mais do que, como falava em Gênesis 3:8, que ao entardecer, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a mulher ouviram o Senhor, Deus caminhando pelo jardim, e eles se esconderam dele entre as árvores. Então era algo que acontecia todos os dias, porque esse foi o propósito, uma criação para se relacionar. Então a presença do Senhor, ela aparecia todos os dias. Era algo corriqueiro, era algo que eles já esperavam. E é por isso que eles fizeram as folhas, por isso que eles fizeram as vestes, porque eles sabiam que no final da tarde o Senhor, ou a presença do Senhor, apareceria. Só que mais do que só aparecer na sua vida, mais do que só estar no entardecer com você, o Senhor quer fazer de você um lugar de habitação. Ixi, vocês não querem ser lugar de habitação? Que amenzinho mais fraco. 1 Coríntios 3,16 fala assim, ó: vocês não entendem que são um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não têm a consciência de que quando os seus pecados são perdoados, e quando o Senhor passa a ter relacionamento com você, Ele só não aparece na sua vida, mas Ele habita dentro de você. E a partir desse momento, você é um lugar de habitação do Espírito Santo. E mais do que um dia no ano, ou mais do que algumas tardes, ou algumas horas durante a tarde, Ele quer ter um relacionamento constante com você. Amém? E olha só como Davi era profético. Olha só o que Davi escreve no Salmo 23, no último versículo: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Quando Davi escreveu isso, não existia templo. Davi já almejava estar na presença e na casa do Senhor todos os dias, quando aquilo que ele desejava não havia nem sido criado. Em Salmos 27:4 diz assim, ó, Davi de novo: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu santo templo. Davi nem sabia, Davi nunca viu um templo, ele nem sabia o que era aquilo, e ele já desejava estar na presença do Senhor e no seu lugar de habitação. E aí o que Deus faz através de Cristo, Ele pivota isso, porque Ele faz muito melhor. Ao invés de você ter que vir aqui para sentir a presença dEle, Ele faz você lugar de habitação, e você pode sentir a presença dEle 24 horas por dia, 31 dias por mês, 365 dias por ano. Em ano bissexto você tem mais um dia. Amém? Porque esse é o desejo, esse é o sonho que o Senhor tem para a sua criação. Amém? É isso que o Senhor colocou dentro de você. A Bíblia fala que o Senhor coloca dentro de nós um anseio. Davi, de maneira profética, queria habitar no templo, contemplar a presença.
E lembrando que o Espírito Santo ele vinha sobre reis e profetas. Davi já tinha um privilégio que a maioria dos homens que viveram no mesmo tempo que ele não tinham. O Senhor vinha sobre os reis e sobre os profetas. E aí o Senhor vem e habita dentro de você. Aquilo que era destinado a reis e profetas se faz acessível a todo homem e toda mulher. Amém? Esse amém está muito fraco. Eu estava separando esses textos e eu fiquei maravilhado. Na hora que eu li esse salmo de Davi, que nunca nem viu e nem sonhou que um dia haveria um lugar que fosse um templo, e depois ele pede para o Senhor, fala assim: Senhor, deixa eu construir um templo, para que o Senhor venha habitar aqui, fica pertinho da gente. Aí Deus fala para ele assim: não, Davi, você está louco? Você tem muito sangue na sua mão. Davi foi um rei guerreiro. Mas então vem Salomão e constrói, eu acredito que foi a coisa mais linda, depois da criação, que foi criado por mãos humanas, que foi o próprio templo do Senhor. E se você ler, veio uma quantidade absurda de ouro, de prata, de bronze, cedros do Líbano, demoraram anos para se construir. E aí esse templo ele é destruído, se eu não me engano, 2 vezes. 2 vezes, pastor? 2 ou 3 vezes o templo é construído? 2. Então, eles são atacados, o templo é destruído, o povo chora, a presença do Senhor não está mais aqui. E aí eles reconstroem o templo. E aí o templo é destruído em 70 depois de Cristo, e o povo fala: o que a gente vai fazer? Não dá para fazer sacrifício. Porque eles pularam o capítulo que Jesus veio e morreu. E aí nenhum outro sacrifício de sangue é necessário. E é isso que você nasceu para ser. Alguém ungido, separado, lugar de habitação, reflexo do Senhor. Você nasceu para ser Jesus aqui na terra, para que as pessoas te olhem e falem assim: essa pessoa tem alguma coisa diferente. Esse cara aqui, ele não é normal. Essa menina aqui, ela está estranha. Ela não é igual às outras. E é isso que você nasceu para ser. Você nasceu para ser o esquisito. O povo de Deus é esquisito. Pelo menos devia ser. Um pouco louco. Se não, fica igual todo mundo, coisa chata. Sai, bebe igual todo mundo, fala palavrão igual todo mundo, fuma igual todo mundo. Fala assim: eu sou diferente. Diferente o quê, rapaz? Você passei igual você, eu fico na minha. Nós nascemos para ser o sal da terra e a luz do mundo. Ô Dai, pode vir para aparecer que eu estou acabando. Só que tem uma coisa que não mudou e que nunca vai mudar. É que um Deus limpinho não se relaciona com o povo sujinho. E aí o que acontece? Nós aceitamos a Cristo, somos limpos, separados, considerados santos. Tem até um cheirinho diferente. Sabe quando você compra aquele carro zero, você abre a porta e vem aquele cheirinho diferente? Você tem esse cheirinho diferente. E se você nunca comprou um carro zero, em nome de Jesus você vai comprar. Trabalha bastante, junta dinheiro, que vai dar certo. Amém? Tem um cheirinho diferente. E aí o velho homem já morreu. E o novo homem vive em você. O único problema é que a carne morta
tem os seus velhos impulsos. E aí o que o Espírito Santo faz, ele te dá condições de ser santo, mas você precisa querer ser santo. Você tem que falar não. Você tem que pisar no próprio pé e falar assim, fica quieto que você está morta. Porque a escolha sempre foi dada. Porque nós temos um livre-arbítrio, nós podemos escolher. E você sempre vai poder escolher entre o pecado, ou o que é sujo e o que é limpo. E essa vai ser sempre a nossa condição. Por quê? Porque nós ainda não fomos glorificados. Porque o diabo ainda está na terra. O que Jesus fez, ele tomou posse da morte. A morte não domina mais. Ele tomou a chave do inferno. E o diabo não tem mais autoridade. Mas ele é um mau perdedor. E ele ainda está zanzando. E aí, igual os kamikazes japoneses, eles querem levar o quanto for possível de gente com ele. Sabe os kamikazes que eles sabiam que eles iam perder, que o avião estava explodindo, eles achavam alguma coisa para jogar o avião em cima. É a mesma coisa do diabo. Ele sabe que ele perdeu, ele sabe que ele vai arder, e ele está querendo levar a gente para arder junto com ele. E aí, o Senhor vem e separa você, e me separa, para que houvesse um relacionamento. E eu falei tudo isso, nessa meia hora, para encerrar minha palavra, dizendo que há um perdão disponível para você. Que não importa o que você fez, o Senhor, Ele te ama, a ponto de te perdoar de novo. E de novo. E de novo. Aí Paulo fala assim, mas não é porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, que a gente vai sair pecando. Porque cada vez que isso acontece, o seu elo com o Senhor, ou o seu relacionamento com Ele, ele é enfraquecido. E a palavra diz para a gente não apagar o Espírito. Por quê? Porque eu e você sabemos que quando nós erramos, o Espírito Santo ele fala, cabeção, pisou na bola. Não era isso que era para você ter feito. E aí você sabe, não era isso que era para eu ter feito. E aí você se arrepende, muda de mente e muda o caminho. Bom, não era esse o caminho, era esse, então eu vou nesse. Só que o que é apagar o Espírito? É quando você chega naquela mesma situação que você chegou, e que você escolheu fazer o errado, entre fazer o errado e fazer o certo, aí o Espírito Santo fala assim, você lembra, né? E aí você fala assim, eu lembro, né? E aí você vai para o errado de novo. E aí, de tanto você fazer isso, você vai apagando o Espírito dentro de você. Você vai desaprendendo a ouvir aquele toque suave do Senhor. Não faz isso não. Não precisa disso não. Para quê? Para quê de novo? E a palavra do Senhor diz que cada vez que a gente faz um pecado consciente, a gente olha todo aquele sacrifício na cruz e fala que não valeu. Você anula tudo que o Senhor fez por você, porque ao invés de escolher o perdão, a misericórdia, a graça, o lugar de habitação, você escolhe a carne. Mas a boa notícia é que o perdão continua disponível. A palavra do Senhor diz, mas se nós confessarmos o pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados
e nos purificar de toda injustiça. E eu queria que as luzes fossem apagadas e que você colocasse de pé, porque essa mensagem ela não é um puxão de orelha, ela é um convite. Eu vim aqui nessa noite para te falar que o Senhor tem um convite para você. E você sabe que todos os convites, eles podem ser aceitos ou negados. E quando o convite é pessoal, não cabe a mim escolher por você, não cabe a você escolher por alguém, e nem qualquer outra pessoa, seu pai, sua mãe, irmão, tio, tia, avó, periquito, escolher por você. É você que tem que escolher. E existe uma mesa preparada essa noite. Existe um banquete. Mas a escolha foi, é e sempre será sua. O Senhor quer restaurar, quer trazer de volta. Quer trazer de volta aquele lugar de habitação. Sabe aquela canção que diz: eu quero voltar ao primeiro amor? O Senhor quer te trazer de volta, porque o primeiro amor ele deveria ser todo o amor que nós temos, de maneira constante. Pode apagar as luzes laterais. Os intercessores podem ficar aqui. A palavra do Senhor diz que há perdão disponível. Sempre há perdão disponível. O preço ele já foi pago por mim e por você. O véu que precisava de 3, 4 homens para ser rasgado, se rasgou de maneira sobrenatural. E se rasgou de cima a baixo, para que não pudesse ter sido feito por mão humana. Para que o lugar que era visitado por minutos durante um dia no ano, se fizesse acessível para mim e para você. E hoje você recebe um convite para voltar nesse lugar de comunhão e de relacionamento. Muito mais do que servo, o Senhor quer te chamar de amigo. Muito mais que amigo, o Senhor quer te chamar de filho. E Ele está sentado na mesa hoje dizendo: tem um lugar para você. Eu queria te convidar a aceitar esse convite essa noite. Mas a palavra do Senhor diz que é necessário confessar com a boca. É necessário pedir, que o Senhor é um cavalheiro. Ele faz disponível o convite essa noite. Mas o primeiro passo foi dado, porque Ele já deu. O segundo passo Ele é seu. Se você quiser, nós vamos orar por você. Se você quiser orar na sua cadeira, fica muito à vontade. Mas o desejo que arde no meu coração essa noite é que todos os manjares que foram oferecidos, como foram oferecidos a Daniel na Babilônia, que eles sejam negados. E que todas as pedras lançadas sejam postas ao chão. E que essa noite você saia lavado e remido. Amém.
presença vale mais, tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale muito mais, e não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale trouxe à memória é que às vezes nós temos um pecadinho de estimação. Sabe aquele que nem é tão ruim assim? Aquele que não faz mal para ninguém, talvez só para você. E o Senhor, Ele quer quebrar isso essa noite. Aquele pecadinho, mas não é matar ninguém. E aí o diabo fala assim na sua orelha: esse não tem problema. O que tem? Esse aí é pequenininho. A consequência dele é pouquinha. A consequência de todo pecado é nos afastar do Senhor. E Ele quer quebrar isso na sua vida essa noite. Ele quer quebrar isso na minha vida essa noite. Ele quer quebrar isso na vida de todo mundo aqui. Eu ouvi um testemunho, e aí era um pastor, e ele tinha um problema de vício, e ele fumava muito. E toda vez ele estava na casa dele, e aí ele fumava, e aí ele se arrependia e pedia perdão, e isso acontecia de maneira regular. E aí num dos cultos ele foi orar por alguém, e a pessoa tinha o mesmo vício que ele. E aí ele orou com essa pessoa, quebrou esse vício, e essa pessoa nunca mais fumou. E aí esse pastor, ele ficou inconformado. E ele voltou para a casa dele, e ele foi conversar com Deus. Ele falou assim: Deus, eu orei por ele, e ele foi liberto. Por que eu não sou liberto? E aí sabe que o Senhor respondeu para ele? Porque você gosta. Sabe por que ainda parece atraente? Porque você gosta. E depois que ele ouviu isso, ele percebeu que ele gostava. E a partir dessa revelação, ele nunca mais fumou. E às vezes é como nessa música: esse pecado é o seu vaso de alabastro. Ele é muito valioso para você, porque você gosta muito dele. Mas hoje o Senhor está aqui com os pés disponíveis para serem lavados.
O seu perdão e a sua libertação está aqui essa noite. Mas para esse pecado específico, eu gostaria que você confessasse ele a alguém. Ixi, ficou difícil, né? Porque é aquele pecadinho que a gente esconde. Mas você vai pegar alguém da sua confiança. Ou se você quiser, nós temos os intercessores aqui. Eu oro para que eles, se eles falem para qualquer pessoa aquilo que eles ouvirem essa noite, que o Senhor pese a mão na vida deles. O ouvido deles vai ser santo. Se você quiser, eles estão aqui. E às vezes é um pecadinho, gente. Às vezes é uma canetinha que você não consegue deixar no escritório. Você precisa levar ela embora. Às vezes é um preguinho, uma cola, uma folha sulfite, uma impressão que você faz na empresa. Porque, o que tem? A empresa paga. Não é seu. Eu gostaria... Às vezes é um cigarrinho, às vezes é uma cervejinha, mas o Senhor quer você inteiramente para Ele essa noite. Ele quer mudar a sua história. Ele quer que toda vez que você ouça essa música, você lembre que a presença dEle vale mais. Vale mais que um copinho de cerveja, vale mais que um cigarrinho, vale mais que 3 segundos de prazer, vale mais que um preguinho, que uma caneta. A Dai vai cantar mais uma vez essa canção. E eu gostaria que você não desperdiçasse essa oportunidade que você tem essa noite, de mudar a história da sua vida, a sua trajetória com Deus. presença vale mais, tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais, e não importa o mais
Nós vamos orar e vamos terminar. Mas tem alguém que não está aproveitando essa oportunidade. O Senhor está esperando você aqui. Você que não queria estar aqui hoje, mas depois que chegou disse: então quero que o Senhor fale comigo. Sua vida está em jogo. O Senhor está esperando você. Nós vamos orar e você pode fazer isso agora. Tem mais alguém que deseja vir? Você sabe que Deus está falando com você. Eu sei quando Deus fala comigo. Você sabe quando Deus fala com você. Não é um sentimento, não é uma impressão. Você não foi induzido por ninguém. O Espírito Santo fala ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra foi falada com tanta clareza, com riqueza de detalhes. Nós compreendemos que tudo que o Senhor fez para nos mostrar o Teu perdão, tudo que o Senhor fez para trazer até nós o perdão, porque o Senhor levou sobre o Senhor o castigo e para nós a paz. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Deus, que pessoas aqui te recebam e sejam libertos desses fardos, desses pecados, desses problemas. Que eles larguem o fardo aqui hoje, em nome de Jesus, e que eles sejam totalmente libertos, porque o Senhor está oferecendo perdão. Obrigado pelo perdão, Pai. Obrigado porque o Senhor me perdoa. Obrigado porque o Senhor perdoa cada um aqui. Obrigado porque o perdão está disponível ainda. Um dia ele não estará mais, mas ele ainda está disponível. Obrigado, Senhor, porque pessoas estão aproveitando esse momento. Não estão desperdiçando essa oportunidade. Eu oro por cada um, Senhor, por cada um dos teus filhos, por aqueles que estão em casa. Eu oro, Senhor, para que a tua graça os alcance, para que essa palavra fique trabalhando nesses corações, para que durante a semana eles relembrem, eles retornem aos teus pés e eles se derramem diante do Senhor. Que teu favor esteja sobre cada um, que essa semana seja abençoada para eles, Pai. Que a tua graça os alcance, que o teu perdão seja ministrado, que eles recebam o perdão e que eles tenham paz contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplaude o Senhor Jesus, porque Ele merece todo o louvor e toda a honra. A Ele toda a glória. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana. Dá um abraço em quem veio cultuar com você hoje. Deus abençoe. Deseja palavras de bênção na vida dele. Não falte terça-feira aqui, líderes e anfitriões, principalmente. Quarta-feira você tem uma célula abençoada para você ir. Deus abençoe. Que a sua semana seja uma semana de vitória, em nome de Jesus.